quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição que tem como título geral Separados para Deus, não é? E na lição de número 8 estaremos estudando nesse dia 19 de fevereiro, não é? Domingo pela manhã. Estamos aqui com o objetivo de cooperar na elucidação de alguns pontos do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, não é? Então, o título da lição é O Ensino de Jesus sobre a Santificação no Sermão do Monte, não é? Tem algumas particularidades que nos é interessante. Por exemplo, as bem-aventuranças, conforme Jesus começou a falar, no latim é beatus, que significa são abençoados. Engloba 3 elementos: um discurso de bênção, a qualidade de vida dos discípulos e a razão pela qual alguém é considerado abençoado. O princípio da bênção é encontrado nos termos bem-aventurança, que introduz aí cada uma das bem-aventuranças. Em grego, literalmente significa a felicidade, né? No segundo elemento, nós vamos ver que das bem-aventuranças não descreve tipo de pessoas, mas traz a visão geral do tipo de pessoas que herdará o reino de Cristo, né? Na terceira parte do sermão, nós vamos ver que nessa terceira parte da visão da bem-aventurança nos dá uma visão de alguns aspectos da chegada do reino de Deus, né? Já que cada um de nós se enquadra nessas bem-aventuranças. Herdará o reino de Deus devendo ser saudado com votos de felicidade e bênção, né? Então, bem-aventurados os pobres. A ideia de Deus era abençoar os humildes e resistir aos soberbos, né? Também pode ser encontrado em Provérbios capítulo 3, versículo 34 e Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, verso 6, né? Os mansos, no capítulo 5, versículo 5. Lembrando que o Sermão do Monte vai são 3 capítulos, do capítulo 5 até o capítulo 6, capítulo 7. Alguns estudiosos dizem que o Sermão do Monte começa a partir de Mateus capítulo 1, não é? Mas precisamente, com uma abordagem mais aguçada, vai aqui nesse contexto de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, né? Quando fala os mansos herdarão a terra, está se referindo àqueles que são humildes diante de Deus. Herdarão não somente as bem-aventuranças celestiais, mas também terão direito ao reino de Deus, que governará esta terra. Ou seja, a palavra terra que é encontrada em outras passagens no mesmo sentido, em Salmos 37:3, Salmos 37:9, 37:11 e 37:29 e Provérbios capítulo 2, versículo de número 21. Então nós encontramos aqui o início do Sermão do Monte, um equilíbrio entre as promessas materiais e a promessa espiritual do reino, né? O reino que Jesus anunciou, que está entre nós como ainda virá, né? Anunciou que está tanto em nós como ainda do que vem. Desde agora, o cristão cidadão do céu faz parte do reino de Deus, ou do reino dos céus, né? Então nós vamos observar na nossa lição umas informações importantes, né? O texto bíblico em classe é Mateus 5, verso 13, né? Até o verso 17. A Bíblia diz que todos que servem ao Senhor, eles estarão fartos, né? Diz assim o texto. O que é fartos aqui? É chortazo no grego, né? Que se refere a uma satisfação plena. E o salmista declarou, pois faltou a alma sedenta e encheu de bens a família faminta. Salmo 107, verso 9. E essa satisfação vem de Deus, pois Ele é quem sacia plenamente o seu povo. E assim agora será para toda a eternidade na vida daqueles que têm fome e sede de justiça. A Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos que alcançarão misericórdia. Se refere àqueles que nascem de novo pela misericórdia de Deus. E com o amor divino foi estendido a eles, né? Então o Espírito trabalha em seu ser, gerando aí
uma misericórdia que os ímpios não conseguem entender. Ok? Outro texto, no versículo 8, aqueles que não são realmente salvos verão a Deus, né? Então, esses estão limpos de coração, cuja vida foi transformada pela graça de Deus, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar os pacificadores, aqueles que traz paz, né? Bem-aventurado que sofre perseguição, é a promessa de bênção para aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Parece a mais difícil de ser aceita, mas também reserva as maiores recompensas. Então, a primeira de muitas promessas do Novo Testamento é cumprida em Apocalipse 22, versículo 12, mas parece estranho realmente quando vemos alguém passando por esse tipo de perseguição, né? Pensamos, bem-aventurados? Como isso? Acho que é difícil, mas por que pensamos assim? Porque, na verdade, a nossa visão não está voltada para o reino. Se cremos realmente em Cristo, né? Se cremos em que Cristo disse, Ele vai revolucionar as nossas atitudes e nos guardar de todas as problemáticas pertinentes a esse mundo mal, né? No versículo de número 13, a Bíblia começa fazendo o tratamento sobre o sal puro conserva, ou seja, em Israel havia um tipo de sal que era misturado com outros ingredientes. Quando misturado com outros elementos, o sal se tornava insolúvel, ou seja, insípido. E esse tipo de sal era usado para cobrir as estradas, né? Então, no versículo 16, nós vamos ver: e resplandeça a vossa luz. Está escrito aqui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Da mesma forma que o sal pode afetar o ambiente para sempre, a luz também é usada corretamente para glorificar o Pai, não é? E conforme Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, né? E aí do texto diz: não cuidei de que vim destruir a lei e os profetas. Jesus, ele refutou a acusação dos fariseus, né? Que estavam dizendo que ele veio anular a lei. A lei serviu de aio, né? Mas é eterna. Como a base da aliança de Israel, a lei foi cumprida na cruz e no novo sacerdócio estabelecido por Cristo, como um conjunto de princípios morais, espirituais e lei eterna, né? O cumprir aqui é a palavra plero, né? Significa satisfazer, expandir, completar, que não dá fim, ou seja, teléu, que também tem sido escrito como Cristo cumpriu a lei no Antigo Testamento, né? Ele fez de várias maneiras. Ele obedeceu ela toda completamente, ensinou o seu significado corretamente. Um dia ele cumprirá todo o projeto de profecia do Antigo Testamento. Nós vamos ver, e um dia cumprirá todo o projeto e as profecias do Antigo Testamento, preparou o caminho para a salvação, né? Todos esses os requisitos e exigências do Antigo Testamento, né? Então, em um J e um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Esta afirmação de Cristo traz uma das mais fortes convicções da infalibilidade da Bíblia, né? O J aqui, que é Yud, né? Yud é a menor letra do alfabeto, é a menor letra do alfabeto do hebraico, né? E assim como o tio também é muito minúsculo, né? E assim sucessivamente. Então, no tópico de número 1, o comentarista ele coloca aqui: os santos são bem-aventurados. Bem-aventurados são a bem-aventurança do monte do Sermão do Monte. Encontramos 8 bem-aventuranças, né? Essas 8 bem-aventuranças eu relacionei-as aqui, né? Os santos como o sal da terra, conforme eu já tratei aqui, o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. E nós temos também a santificação, que se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Dar esmola por amor e não por ostentação, orar em secreto, né? E assim sucessivamente. Segundo, o terceiro tópico nos aponta aí sobre a eficácia do ensino sobre a santidade, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos falar do Sermão do Monte, né, existe aí nos seus 2 primeiros versículos do capítulo 5, e ele anuncia aí, de acordo com
que vemos aí em Mateus, ou em Mateus capítulo 8, verso 1 e 5, e Lucas capítulo 7, né? Então é admissível aí que esse monte estivesse em Cafarnaum geograficamente, né? A estrutura do monte, para alguns estudiosos, se fundamentava na narrativa que começa em Mateus capítulo 1, do 4 até o 16, que eles dizem que é um desdobramento que envolve a genealogia de Jesus. Então se falava já do Sermão do Monte. No capítulo 1, verso 23, ele é Emanuel. No capítulo 2, verso número 6, ele nasce em Belém. No capítulo 2, verso de número 15, é chamado Egito. No capítulo 2, versículo 18, é o choro de Raquel. No capítulo de número 2, versículo 23, é o chamado do Nazareno. E no capítulo de número 3, verso 3, é João Batista, uma voz do deserto. E no capítulo 4, verso 14 a 16, fala de uma grande luz. Assim, toda a estrutura precede aí os grandes discursos lá do monte, do Sermão do Monte, né? Jesus trata do capítulo 3, capítulo 5, até o capítulo 5, verso 3 a 12, ele fala das bem-aventuranças. No capítulo 5, verso 13 a 16, ele fala sobre o sol da terra e luz. No capítulo 17, no capítulo 5, verso 17, e no capítulo de número 4, não é? E Jesus trata do cumprimento da lei, né? Os atos de justiça ele trata no capítulo 6, e aí ele trabalha a declaração da sabedoria no capítulo de número 6, versículo 19, né? E assim sucessivamente. Então, como um desenvolvimento dessa narrativa messiânica, o evangelista Mateus, ele aponta para o Sermão do Monte, e ele pode ser compreendido valorizando a partir da autoridade de Messias, né? De Jesus para chamar as pessoas a viver uma vida no reino, né? Então, os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados, a princípio, aí, abençoados, né? Ou esboçados, aliás, por Cristo. Então, Jesus trabalha 3 visões importantes, das quais eu já falei aqui, ok? As bem-aventuranças e o caráter do Filho de Deus. A expressão bem-aventurança é um adjetivo do plural grego, que é makarios ou makaroi, que significa felizes, né? Essa expressão trata das qualidades presentes da vida, né? Na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio, né? Fala da soberania que surge, né? Que seguem a Jesus com sinceridade, e ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Então, nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, né? A fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolver as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 a 11, as bem-aventuranças são os resultados da fidelidade do crente, não é, a Deus em qualquer circunstância. Se preserva aí o caminho, e com isso participar das bênçãos divinas da salvação, não é? Nós temos, quando vamos trabalhar isso, temos que ver o caráter do reino de Deus. Por falar em caráter do reino de Deus, há aproximadamente um ano atrás eu dei um estudo, acho que foi terça-feira, sobre o caráter, a característica do reino de Deus, os espaços de quem ocupa o reino de Deus. Isso está no canal Sermões e Afins, certo? Tem lá uns sermões que eu preguei sobre essa temática, tá bom? No Evangelho de Mateus ainda, onde Jesus escreveu, nós vamos identificar a chegada do reino na pregação de Jesus, o respeito ao Evangelho do reino. Mas que reino seria esse? A Bíblia diz que o reino de Deus é comparado a uma semente que desenvolve ao longo do tempo, não é? De modo que podemos falar a respeito de um reino presente, não é? E de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, o reinado e o governo de Deus, né? Atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão bíblica. Por exemplo, reino do coração é um reinado que ocorre dentro do coração das pessoas que se rendem à soberania de Deus. A chegada do reino como salvação, quando as pessoas passam
a pessoa passa pela experiência salvífica, né? Desfrutando das bênçãos, tanto espirituais quanto as materiais, e reconhece e obedece ao grande rei. Não é? Outro sim, a igreja é a expressão reino de Deus, constituída por pessoas com o coração regenerado e transformado, por isso reconhece Deus como soberano. Então a igreja é vista como a expressão do reino de Deus, né? E por fim, toda a criação, né? Toda a criação e a volta do Senhor, a imagem bíblica do governo do nosso Senhor Salvador Jesus, que o universo está redimido. Posteriormente haverá um novo céu e nova terra, né? Traz consigo aí a dimensão do reino. Né? Quem é os súditos que estarão naquele reino? Na primeira sessão, capítulo 5, versículo de número 1 a 12, Jesus destaca 8 qualidades, né, do caráter do súdito. Ele destaca quebrantamento, destaca choro, mansidão, retidão, que é mesmo que justo ou justiça, misericórdia, pureza, pacificação e perseguição por causa dos valores do reino, né? Logo se espera que os filhos de Deus se manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não podemos participar do reino de Deus. Então, essa é a doutrina que Jesus ensinou. O Sermão do Monte é a aula de Deus, né? É o compêndio doutrinário de Jesus, é a aula de Jesus, né? A aula básica que Jesus dá, e com toda a contundência para chegarmos até o reino de Deus, né? Mas Pilmer, ele trabalha assim um conceito. Ele diz que as bem-aventuradas oferecem a chave para a verdadeira felicidade oferecida pelo Mestre. A palavra original grego significa bênção divina, em contraste com a felicidade humana, né? Estas bem-aventuranças descrevem o estado de vida e retidão aqueles humildes, mansos, misericordiosos, puros de coração, pacífico. Jesus não ensina a não depender da fidelidade por ele oferecida, mas ou fazemos o que todos somos, e que pode ser aí importada, né? Mesmo não pode ser importada, mas precisa nascer da alma, né? Então o mundo tem o seu próprio conceito de bem-aventurança, onde a felicidade, feliz é o homem forte, rico, popular, satisfeito, né, consigo mesmo. Quando Jesus anunciou o seu segredo, daquelas palavras soaram aí de forma estranha. Muitas pessoas descreviam de um modo de viver que lhe parecia aí implacável, né? No seu livro O Evangelho do Grande Rei, que é lançado aí pela CPAD, foi lançado em 2004, né? Uma obra interessante. Somos bem-aventurados, por exemplo, as beatitudes da vida dos salvos, né? Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. O estado de fidelidade e serenidade no Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque os discípulos de Jesus desfrutam do favor de Deus e manifestam atitudes que mostram a coerência, né, com a ética do reino. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, purificação, disposição para o perdão, né? Então é possível que todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado anteriormente pela palavra de Deus, né? Então, a prova do que o cristão é bem-aventurado, como vamos achar isso? O cristão que pratica 8 beatitudes do Sermão do Monte, ele domina seu eu, domina a sua carne, né? Ele vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus, né? E assim no Sermão do Monte Jesus ele ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o ser humano moderno deseja: dinheiro, ambição, poder, né? A felicidade bíblica se revela com que quem ama o seu inimigo traduz o que maldiz, né? Bendiz o que maldiz, então faz o bem ao que ele odeia. Enfim, tudo é uma demanda diferenciada, né? No Sermão do Monte nós vamos observar
o donos da maneira que pensamos, como vamos ver Cristo, como vamos entender toda essa demanda bíblico-teológica, né, desta base contextual sobre Mateus capítulo 5. Né? Podemos observar de forma clara que os conceitos do reino de Deus, né, as aberturas dentro desse conceito, vai nos levar a uma observação muito interessante, onde vamos aprender de forma sobejas sobre essa questão, ok? Dentro dessas lições que podemos abordar aqui, que é a lição do reino de Deus, né? O contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. São dois antagonismos totalmente fora de conceito um do outro. Por quê? Porque, na verdade, todo o conceito da doutrina, da lição de Jesus no monte, não é? Ele formou-se um compêndio de entendimento para todos os cristãos, aliás, de todas as épocas, né? Todos, sem exceção, todos os cristãos de todas as épocas. Então, faz-se necessário aí observar toda essa questão de que o sermão da montanha ou o sermão do monte, ele é de fundamental importância para a vida cristã no dia odierno, né? Precisamos observar mais o que Jesus falou, porque o Senhor Deus não mudou, né? Não mudou e jamais mudará. Não mudou e jamais mudará, certo? Então, são fatores que precisamos entender um pouco mais, né? Entender para poder ter uma noção, né? Precisamos estudar, precisamos correr para termos uma noção do que Deus pede, né? Do que Deus deseja, do que Deus almeja, né? Um homem que vai praticar a santidade, não é? Como diz o texto aqui. Então precisamos sim aprender de forma clara e objetiva tudo quanto o Senhor Deus tem para fazer com cada um de nós, e por nós e através de nós, para nós, por nós e através de nós, né? O Senhor fará maravilha, glória ao nome do Senhor. Então, quando Jesus viu a multidão, subiu ao monte aí, né? E quando ele sentou os seus discípulos e etc e tal, eu estou com o texto aqui em Mateus capítulo 5, verso de número 1. Mas diz assim: quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte, e assentando chegaram-se a ele seus discípulos, e abriu-se a porta a sua boca, ele ensinou dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, eu já traduzi, já disse aqui, né, o que isso realmente nos representa nos dias odiernos para a igreja atual, né, e assim sucessivamente. Então, dá esmola por amor e não por ostentação, né? Orar em secreto são as demandas que Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Jesus ensinou a seus discípulos, e por que não dizer a nós outros também, ok? Por que não dizer isso, né? É claro que temos aí a obrigação, né, o dever de servir ao Senhor, né, e servir de todo o coração, não é servir de qualquer jeito, de qualquer maneira, né, não é servirmos de todo o coração, temor e tremor debaixo das potentes mãos de Deus, né, e assim sucessivamente. No versículo 17, não penseis que venha revogar a lei e os profetas. Cristo não veio trazer ao mundo nenhum caminho novo de justiça, né, e salvação, mas sim para cumprir o que era ocultado pela figura da lei, né, libertando os homens, né, então através da graça e da maldição da lei, né, além disso, tanto para ensinar o verdadeiro uso da obediência, né, e da lei que designou para gravar os nossos corações o poder da obediência, né? Então podemos observar de forma muito objetiva, detalhada, tudo quanto o Senhor
nosso Deus nos orienta, né, nesse sermão da montanha, ou sermão do monte, né? Estamos sendo observados, isso é muito bom, né? Porque o Senhor sabe de cada um de nós, sabe o que podemos fazer e sabe todas as nossas pendências que temos. Ele conhece e tem nos perdoado. O que nós precisamos é não brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos e nem precisamos disso, né? Brincar com as coisas da eternidade, não é? E assim sucessivamente, porque as coisas do Senhor, ela é perfeita, perfeita, né? Depois o terceiro tópico nos fala sobre a eficácia do ensino, né, de Jesus sobre a santificação, né? Dentro dessa questão de didática, de essa didática de santificação, na verdade, a didática do ensino de Jesus, a eficácia do ensino, ele surpreende. Ele falava para o público diversificado e por um longo período, né? Sem cansá-lo, em locais sem a mínima estrutura, mas com uma didática aí que possibilita o entendimento da maioria, se não de todos os ouvintes, né? Afinal, ele tinha a satisfação de vê-la sair abismado aí com os ensinos recebidos do nosso Senhor e Salvador Jesus, ok? Quando vamos para a questão dos estudos de Matiahu, ou seja, Mateus, não é? Jesus vendo aí todo esse conceito, né, sobre bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, não é? Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, Cristo, alegria, alegrai-vos, né? Então, tudo isso está dentro do contexto da doutrina de Cristo para a nossa santificação, escrita em Mateus capítulo de número 5, né? Mateus capítulo 5 e capítulo de número, não só o capítulo 5, mas o capítulo 6 e o capítulo de número 7, né? E assim vamos nós, com certeza o Senhor tem coisas interessantes, né, para nos ensinar nesses estudos, né, do Sermão da Montanha, né, do Sermão do Monte. Isso é de fundamental importância, né? No tópico número 3, o texto nos diz assim: a autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. A vida do crente deve ser construída. É o que está escrito: a vida do crente deve ser construída sobre a rocha, né? Mateus capítulo 7, verso 24 e 27, né? Mateus capítulo 5, 7, versículo 24 a 27. Então, conforme eu disse, nós temos do capítulo 5 até o capítulo 7, né? Vai fazer as tratativas do Sermão da Montanha, não? Dentro da didática do ensino de Jesus, a eficácia que ele teve, né, foi surpreendente, que até hoje muda a vida, transforma a vida, fala com todos, exorta, não é? Por meio do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, não é? E assim sucessivamente. Essa lição desse meio para o final, ela está focada muito em santidade, não é? Porque nós precisamos, não só os jovens, mas nós outros precisamos, somos carentes, precisamos nos dedicar a ser santo, né? A ser santo. E assim sucessivamente. Então, quando nós vamos por aprendizado da palavra de Deus, nós vamos encontrar de forma muito objetiva essa questão interessante do Sermão da Montanha, né? Nós vamos encontrar aqui informações muito claras, né? Conforme o texto diz aqui: bem-aventurado, que eu falei de Macários, né? É um termo que ocorre cerca de 30 vezes na Bíblia, né? Nos evangelhos, das quais 2 vêm dos lábios do próprio Jesus, né? O termo Ashere, do Antigo Testamento hebraico, é a base de uso de Macários no Novo, né? São particularidades. Macários quer dizer felizes, tem 2 principais nuances dentro desse texto. Ele predominantemente se refere à bênção de Deus sobre
o seu povo. E secundariamente, o povo de Deus bendizendo no último sentido. Macários é basicamente o sinônimo de louvar. Quando uma pessoa é abençoada por Deus, ela é aprovada por Deus. Ou seja, o oposto de Macário aí, que é o oio, né? Que é a condição de alguém que não é aprovado por Deus. Né? Então, o Sermão da Montanha, ela contrasta com a justiça do reino dos céus, né? Com a justiça dos escribas. Né? Faz esse contraste aí. De acordo com Jesus, a verdadeira justiça não pode ser definida seguindo uma lista das coisas que deve ser feita ou não. Né? Não temos aí de evitar o assassinato, o adultério ou quebra de voto. Precisamos também evitar as causas desses pecados. Né? A ira, lascívia, o desejo de manipular a verdade e assim sucessivamente. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A próxima aula estaremos estudando sobre a santidade é a marca do crente. Glória a Deus. Canal Rascunho DBD ensinando para transformar.